Lindo. Bom dia de novo. Bom dia de novo. Ah, eu esqueci que eu tenho que admitir esse. Eles não estavam te ouvindo, não. Agora eles vão te ouvir. Eu acho que você podia estar aqui mesmo, passar. Fazer o quê? Está aberto. Bom dia de novo. Olá. Nós vamos ter que ir para... Bom dia de novo. Nós vamos ter que fazer chamada de novo, rapidinho. Me ajuda aí, gente, que eu acho que vocês visualizam isso mais rápido que eu. Ademar. Presente. Alice Coelho. Se alguém vê que ela está presente, fala para mim, por favor. Alice Coelho. Alice Soares. Alice Soares. Alice Vieira. Alice Vieira. Não, gente. Ana Júlia. Presente. André. André. Ai, Jesus. Bruna. Bruna. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Frederico. Gabriel. Me mandou no chat, ô, Fernanda. O Frederico? Uhum. Frederico? Obrigado. Gabriel. Gabriel Rodrigues. Giovana. Presente. Guilherme. Guilherme. Gustavo. Gustavo. Isaac. Os dois. João Otávio. Presente. João Paulo. Presente. Júlia Breder. Presente. Júlia Faria. Júlia Faria. O Gabriel acabou de entrar, né? Júlia Faria, não, gente? Não. Júlia Faria não tá, não. Júlia Vieira. Presente. Ele entrou. Larissa. Olha o bate-papo aí para mim, gente. Larissa Oliveira. Ô, Fernanda, eu acho que ela não tá por causa da internet. Ah, eu acabei de receber ela aqui. Larissa Oliveira está presente. Então, Letícia de Sá.
Presente. Letícia Lima. Lucas. Lucas. Cadê o Lucas? Acho que ele não tá na sala, não. Maria Clara. Também não, Maria Clara? Falando no chat, tá presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Yasmin. Maria Yasmin, não? Mariana. Presente. Matheus Gouveia. Presente. Pedro. O Pedro, eu não sei quem é, não assistiu nenhuma aula. Não tá presente, não. Ele tem participado das outras aulas? Olha, eu nunca vi, não, Fernando. Se for, tipo, uma ou duas. Sara. Presente. Beleza. Ó, então ficou com falta. Pedro, Maria Yasmin, Mariana não. Lucas, Júlia Faria, os dois Isaac, Guilherme Gustavo, André, Bruna, Alice Vieira e Alice Soares. Desses que eu falei, chegou alguém, a Bruna tá aí. Mais alguém que eu falei que está com falta, chegou aí? André. Vitor, cadê ele? Não, o Vitor agora está presente. Ó, vou falar de novo quem está ausente. Pedro, Maria Yasmin, Lucas, Júlia Faria, os dois Isaac, Gustavo, Guilherme, Alice Soares e Alice Vieira. Só quem eu falei que eu pus falta. Tem algum desses aí? Então tá. Então vamos voltar para a aula. O Guilherme está aqui para eu admitir. Deixa eu ver lá se eu pus falta para ele. Guilherme. Vamos deixar isso aqui e vamos seguir a outra. Estão vendo a minha tela da aula? Sim. Eu estava vendo só da lista, da chamada. Deixa eu voltar. E agora? Agora sim. Foi. Beleza, então vamos. A gente estava... Acho que eu estava corrigindo exercício de velocidade. A gente parou na 7. Na 7? Isso. Aqui. A 7 eu já tinha explicado ou ainda não? Você começou a falar, aí o Zoom fechou. Então vamos de novo. Deixa eu ler porque eu não lembro mais. Imagine que você deve efetuar uma viagem de 100 quilômetros e que sua rapidez média nada mais é que velocidade média, em todo o percurso seja de 60 km por hora. Responda, somente com esses dados é possível determinar o tempo gasto nos primeiros 30 quilômetros da viagem? Não, eu estava falando que é a mesma coisa que eu falar que a nota média da turma foi 6. Teve gente que tirou 2, teve gente que tirou 10, teve gente que tirou 8. Então, como eu vou saber que os 3 primeiros alunos tiraram 6? Não tem como eu afirmar isso. Assim como não tem como eu afirmar a velocidade nos 30 primeiros quilômetros. Eu só sei da velocidade média. E o que é velocidade média? Distância total dividido pelo tempo total. Eu falei que eu somo aqui, até se eu parar para lanchar, eu tenho que somar o tempo. Então, não sabemos a velocidade nos primeiros 30 quilômetros. Posso ir para número 8?
Pode. Responda. Você precisa de algum dado numérico para calcular a velocidade média do ganhador do Grande Prêmio da Fórmula 1 no Brasil no ano de 1978? Justifique sua resposta. Eu achei que essa pergunta ficou fora de contexto. Ela é duvidosa. Por quê? Se eu estivesse falando de velocidade vetorial, eu precisaria do deslocamento dele. O deslocamento dele foi 0. Por quê? Ele começou a partida e terminou a partida no mesmo ponto. Então, ele não teve deslocamento. A propósito, a resposta do exercício é essa. Mas, se eu pensar em velocidade escalar, velocidade média, eu teria que ter a distância total do percurso e o tempo total que ele gastou. Vou repetir. A questão ficou, assim, fora de contexto. Eu acho que, provavelmente, vocês errariam, porque ele pensou aqui em deslocamento. Então, é não. Como ele começa e termina no mesmo ponto, o deslocamento é nulo. Então, a velocidade é nula. Mas, para eu colocar essa resposta completa, eu deveria colocar aqui, a velocidade vetorial é nula. Mas vocês ainda não estudaram vetor. Por isso que eu achei que ela ficou fora de contexto. Eu vou até pôr para vocês saberem do que se trata. Porque ele começou e terminou no mesmo ponto, eu expliquei ali. Isso chama velocidade vetorial. Para eu saber a velocidade escalar ou a velocidade média dele, eu deveria saber o comprimento da pista. Alice Vieira chegou, só vou colocar uma presença aqui para ela. Vocês ainda estão vendo a minha tela de aula? Sim. Eu posso continuar? Eu posso ir para a nona? Não, abaixa um pouquinho só para mim acabar de copiar, por favor. Aí, obrigada. Então, aquilo que eu falei lá do exemplo da sala de aula. Se eu peço para você circular a sala de aula, começar na porta e terminar na porta, você não teve deslocamento. Esse exercício avaliou isso, não teve deslocamento, começou e terminou no mesmo ponto. Vou ter que pôr uma presença aqui, o Lucas também entrou. Posso ir para a nona? Pode. Apresente um exemplo prático em que o valor da velocidade média é igual à rapidez média. Só vai servir para velocidade constante, em linha reta. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Teve gente, o Matheus falou que não entendeu a 8. Eu vou voltar. Vou falar da 8 de novo, tá? A propósito também tem a ver com a 9, aí eu vou explicar uma vez só. Vamos supor que eu fale assim. A gente vai cronometrar o tempo que vocês gastam do portão do colégio até na sala de aula de vocês e retornar ao portão do colégio. Vamos imaginar que do portão até na sala tenha 6 metros de distância. Então, se você saiu do portão, foi na sua sala e voltou, você percorreu uma distância, uma trajetória de 12 metros, porque você foi e voltou. Faz sentido? Distância. Faz sentido ou não? Sim. Aí, eu peguei o cronômetro e marquei esse tempo que você levou para ir 6 metros e voltar 6 metros. Deu 4 segundos no meu cronômetro.
Então, eu faria assim, velocidade é igual distância total dividido pelo tempo total. Então, ficou 12 metros dividido por 4 segundos. 12 dividido por 4, 3. A sua velocidade média foi de 3 metros por segundo. Por que velocidade média? Será que a velocidade que você saiu, 3 metros por segundo, é a mesma que você chegou lá na sala, 3 metros por segundo? É a mesma que você retornou? Não. Para começo de conversa, até de você parar para voltar, que você tem que parar para voltar. No momento que você para, sua velocidade é 0. Na hora que você sobe a escada, será que é o mesmo, a gente fala pique na prática, né? É o mesmo pique que você sobe, é o mesmo pique que você desce? Traduzindo, a velocidade que você sobe é a mesma velocidade que você desce? Não. A sua velocidade de arrancada, na hora que você começou, é a mesma velocidade sua de chegada? Não. Provavelmente você vai cansar nisso aí. Então, a sua velocidade média foi de 3 metros por segundo. Você percorreu uma distância total de 12 metros e gastou um tempo total de 4 segundos. Isso é velocidade média, isso é velocidade escalar. E se eu perguntasse para você, qual foi a sua velocidade vetorial? Velocidade vetorial me interessa aonde você saiu, aonde você chegou. Não me interessa quantas voltas você deu. Você saiu do portão, você chegou no portão, você não teve deslocamento. Então, a sua velocidade vetorial foi nula. E é isso que a questão 8 falou. Ó, vou até ler de novo. Você precisa de algum dado numérico para calcular a velocidade média do ganhador do prêmio da Fórmula 1 no Brasil em 1978? Justifique a sua resposta. Eu disse que o exercício foi infeliz porque ele está fora de contexto. Ele deveria ter usado a palavra vetorial. Como a gente não aprendeu velocidade vetorial, ele não usou a palavra. Aí ficou confuso. Porque eu poderia calcular, sim, a velocidade média dele, se eu tivesse o tamanho da pista, a distância da pista. Como ele ignorou esse fato, subentende-se que ele quer velocidade vetorial. A velocidade vetorial começou e terminou no mesmo ponto, não teve deslocamento, então ela é nula. A gente vai fazer um exercício de formiguinha, não lembro que página que está aqui não. Fala, formiguinha vai 2 metros, volta 1 metro. Depois ela vai mais 5 metros, volta 2 metros. Nesse exercício de formiguinha, não me interessa saber o que ela voltou, que volta que ela deu, me interessa saber aonde ela saiu, aonde ela chegou. A gente ainda vai fazer mais exercícios assim. Agora a 9 tem a ver com isso. Fernanda, Oi. mas essa velocidade vetorial, como que ela é calculada? Ela é calculada a distância entre o ponto mais próximo de onde você saiu aonde você chegou. Vou tentar te dar um exemplo prático. Se eu entrar num ônibus e ir daqui a Belo Horizonte, eu vou dar umas voltas, a BR faz curva, pega certos trechos que não precisava, enfim, eu vou andar em média, sei lá, 350 quilômetros. E se eu pudesse pegar um helicóptero aqui da minha laje e bater lá no Belo Horizonte? Provavelmente eu ia em linha reta, não ia? Sem fazer curva nenhuma, concorda? Sim. Concordo. Então, no helicóptero, eu estou falando de velocidade vetorial. A menor distância entre Manhuaçu e Belo Horizonte é um vetor. No ônibus, eu estou falando de velocidade escalar. Eu estou falando de velocidade média. Eu vou considerar todas as curvas que eu fiz, todas as paradas que eu fiz, e assim vai. Essa é a diferença. Velocidade média é distância total dividido pelo tempo total. Velocidade vetorial, a menor distância entre o ponto que você saiu e o ponto que você chegou. E se eu pegar o helicóptero, for lá em Belo Horizonte e voltar para minha casa no mesmo instante, qual que foi minha velocidade vetorial? Ela é nula. Ela é nula, eu comecei e terminei no mesmo lugar. E a minha velocidade média? Não sei, estou chutando, tá, gente? Não tem noção nenhuma. Vamos supor que daqui a Belo Horizonte, em linha reta, tenha 100 quilômetros e eu gastei meia hora. 100 dividido por meio dá 200 quilômetros por hora. Fictício, estou chutando, não faço ideia. Mas aí eu levaria em consideração a distância que eu percorri para ir. Aí eu nem somei com a volta, né? Seria 100 mais 100, 200 dividido por 1, 200 quilômetros por hora.
Entenderam a diferença? O exercício 8, eu entendi que ele foi maldoso, ele foi fora de contexto. Você ainda não sabe o que é velocidade vetorial, como é que você vai pensar nisso? Aí o 9, ele fala, apresente um exemplo prático que a velocidade média é igual à rapidez média. Só se o cara só andar em linha reta, sem fazer curva. Se ele vai, no exemplo do helicóptero lá que eu falei, se ele vai daqui a Belo Horizonte sem fazer curva nenhuma, a velocidade média é igual à velocidade... a velocidade média é igual à rapidez média. Ele não fez curva, vamos pensar que foi com velocidade constante. Essa questão de ser nula é porque não teve movimento, tipo, não parou no mesmo ponto? Não, Mariana, você entendeu errado. Vou te explicar de novo. Eu moro próximo do Coelho Diniz, aqui da Baixada. Vamos supor que daqui da minha casa no Coelho Diniz tenha, sei lá, 7 metros. Vamos supor que tenha 7 metros. Eu vou lá no Coelho Diniz e volto com, sei lá, 4 segundos. Estou ficando ninja, hein? Então, ó, 7 metros para ir, mais 7 metros para voltar. A distância total que eu andei foi de 14 metros, certo? Eu falei para você pensar que eu fiz isso com 7 segundos. Então, 14 dividido por 7 dá 2 metros por segundo. A minha velocidade média ou a minha rapidez foi de 2 metros por segundo. Média, eu acho que é a Mariana que eu estou conversando. Aí, Mariana, 2 metros por segundo. Será que a velocidade que eu fui foi a mesma durante todo o percurso? Será que eu não cansei? Ou eu vi que eu estava atrasada para a aula e não acelerei em determinado instante? Sim. Na prática, teve hora que foi mais que 2 metros, hora foi menos que 2 metros, hora foi 2 metros. A minha velocidade média foi de 2 metros por segundo. Eu somei 7 para ir, 7 metros, mais 7 metros para voltar, deu 14, e eu falei que era para supor que eu tinha gastado 7 segundos. Então, a minha velocidade média foi de 2 metros por segundo. Ok. Aí, vamos falar de velocidade vetorial. Qual que foi o deslocamento que eu tive? Se eu saí da minha casa, fui no Coelho Diniz e retornei na minha casa. Qual foi o deslocamento que eu tive? Responde aí para mim. 7 metros para ir, 7 metros para voltar. Distância total, 14 metros. Saí da minha casa, fui no Coelho Diniz, voltei na minha casa. Qual que foi o meu deslocamento? Nulo. Você voltou para o mesmo lugar? Nulo. Eu comecei e terminei no mesmo lugar. Qual que foi a minha velocidade vetorial? Mariana, eu quero que você fale comigo para me ver se você entendeu. Velocidade vetorial, deslocamento, interessa aonde eu saí, aonde eu cheguei. Se eu saio da minha casa, vou no Coelho Diniz e volto na minha casa, eu não tive deslocamento. Eu comecei e terminei no mesmo lugar. Eu tive uma distância percorrida, 7 mais 7, 14. Essa questão de ser nulo é porque não teve movimento, tipo, não. Mariana, ficou tudo misturado aqui no bate-papo. Você entendeu o que eu quis dizer? O deslocamento interessa aonde eu saí, aonde eu cheguei. A menor distância entre esses dois pontos. Se eu saí e cheguei no mesmo lugar, eu não tive deslocamento. Fernanda. Oi. Agora não é a Mariana, não é a Sara, mas eu queria te perguntar aqui, tipo assim, se o deslocamento for nulo, obrigatoriamente a velocidade vetorial também é nula? É nula. Entendi. E a velocidade média ou a velocidade escalar é nula? Não. Ela leva em consideração toda a distância que eu percorri, toda a trajetória que eu fiz. Entendeu? Entendi. Beleza, então. Tem uma pergunta aqui.
Fernanda, aí se você for no Coelho Diniz, você não pode parar lá, né? Só ir e voltar para casa sem parar o carro. Eu posso parar lá. Se eu parar lá no Coelho Diniz por 10 segundos, olha a pergunta que ela fez. Eu tinha falado que eu saía da minha casa, ia no Coelho Diniz e voltava, eu acho que eu falei em 7 segundos. Aí ela está perguntando se eu parasse... 4 segundos. 4 segundos. Aí ela está perguntando se eu parasse lá, se eu teria que somar. Teria. Aí, ao invés de 4 segundos, eu ia colocar 14 segundos, porque eu falei que para pensar que eu parei 10 lá. 10 mais 4, 14. Quando você calcula velocidade média, tem que levar em consideração tudo que você fez. Se você foi no banheiro, se você foi lanchar, o tempo está correndo, vamos dizer assim. No exemplo que eu disse, eu vou daqui a Belo Horizonte de ônibus. Tem muito tempo que eu não faço isso. Ele deve que parar umas 3 ou 4 vezes. Eu tenho que somar o tempo todo. Eu tenho que falar assim, eu saí de Manhuaçu 2 horas da tarde, eu cheguei em Belo Horizonte 6 horas da tarde. Eu gastei 4 horas de viagem. Não interessa se eu fiquei 4 horas na rodovia, mas eu saí de Manhuaçu às 2 e cheguei em Belo Horizonte às 16. Então, eu gastei 4 horas de viagem. Na hora que eu for calcular a minha velocidade média, eu vou pegar a distância toda de Manhuaçu a Belo Horizonte, que eu estou chutando 350 quilômetros, dividir pelas 4 horas que eu gastei. Se eu não me engano, vai dar 85 quilômetros por hora. É assim que a gente faz velocidade média. Eu somo o tempo do banheiro, eu somo o tempo de tudo. Na prática, eu olho no relógio a hora que eu saio, eu olho no relógio a hora que eu cheguei lá na rodoviária de Belo Horizonte. Esse é o meu tempo todo de viagem. Velocidade média. Fala, o que vocês estavam perguntando? Posso seguir, gente? Fiquei no vácuo aqui? Pode. Então, vamos falar isso aqui é a mesma pergunta com o Ednis. Então, aonde que... Eu esqueço a pergunta. Aonde a velocidade média é igual à rapidez média? Para um cara, um objeto, corpo na física é qualquer coisa, tá? Para um corpo que anda em linha reta com velocidade constante, que é o meu exemplo aqui, ó. Quando um feixe de luz cruza o espaço, por exemplo, ele faz isso em linha reta e no mesmo sentido. Nesse caso, o deslocamento e a distância são iguais, então a velocidade média e a velocidade instantânea é igual. Como assim? Não sei se vocês já ouviram falar, a luz só se propaga em linha reta, ela não faz curva. E a velocidade dela é constante, 300 mil quilômetros por segundo. Então, no caso da luz, se saiu lá do Sol e chegou aqui na Terra, ela fez isso em linha reta e com velocidade constante. Então, nesse caso, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Só serve para objetos, para corpos que tenham velocidade constante. E em linha reta. Se você pensar no ponteiro do relógio, a velocidade dele é constante, mas ele começa e termina no mesmo ponto. Então, a velocidade média, o deslocamento, não é igual à distância. Foi boa do relógio, olha. O relógio começa lá no ponteiro do 12, dá a volta e volta no ponteiro do 12. Qual que é o deslocamento que ele teve? Nulo. Começou e terminou no 12. Qual foi a distância que ele percorreu? A distância da circunferência do relógio, que tem como a gente calcular. Vocês já devem ter estudado na matemática. O comprimento da circunferência é 2πr. Eu teria que saber o valor do raio do relógio e multiplicar pelo 3,14 e o 2πr. Então, só serve para linha reta. Ó, o relógio foi e voltou no mesmo ponto. O cara tem que andar em linha reta com velocidade constante. Aí o deslocamento vai ser igual à distância. Certo? Como assim luz não faz curva? E a fibra ótica? E o tal do plástico ótico? Já viu lá nessas lojas de R$1,99, que nem existe mais? Tipo amarelinho? Tem um negócio do formato de uma peteca, assim, parece uma luminária. Aí a luz sai lá da base e sai na pontinha. Você pode dar um nó lá que a luz saiu do outro lado. Como é que a luz saiu do outro lado se ela não faz curva? Porque luz é tipo água na mangueira? Não, porque se fosse tipo água na mangueira, eu estaria me contradizendo, ela está fazendo curva. Como é que é, então? Que a luz sai num ponto da mangueira e sai lá no outro ponto da mangueira, mesmo se eu dar um nó, se ela não faz curva?
Eu posso dar um nó no meu fio de fibra ótica que chega à minha internet aqui, que ela está saindo do mesmo jeito. Como assim? Fernando, o que tem a ver fibra ótica com luz? É tudo onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. E nenhuma faz curva. Então, como assim eu dou um nó na minha fibra ótica e ela chega do sinal do outro lado? Eu vou falar a resposta que eu acho que a nossa aula vai acabar. Ela faz por reflexão total, ela vai batendo e voltando, aí ela bate na parede e volta, só que só em linha reta, tá? Ela vai zigue-zagueando, sem fazer curva. Vocês estão me ouvindo? Vira e mexe, dá a impressão que eu estou falando no vácuo. Sim. Então, eu posso ir para... Posso não. Eu não vou falar de aceleração hoje não, porque vai ficar muita informação na cabeça de vocês. Eu tinha programado a aceleração, mas eu acho melhor não. Nós vamos continuar falando de velocidade no restinho que nos falta. Então, vamos falar mais. Vamos pensar que eu saio... Sabe aquelas plaquinhas verdes de BR? De quilômetro? Sim. Vamos pensar que eu saí do quilômetro 0 e cheguei no quilômetro 20. E olhei no meu relógio e gastei meia hora para isso. Qual que foi minha velocidade média? Do 0 até no 20 quilômetros, e eu gastei 30 minutos, meia hora. Zero até 20, eu andei 20 quilômetros. 20 dividido por meio dá 40, né? Vai ter tarefa, eu vou marcar. Mas presta atenção no que eu estou perguntando. Eu saí da plaquinha 0, cheguei na plaquinha 20, olhei no meu relógio, gastei 30 minutos. 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. Do 0 até no 20, eu andei 20 quilômetros, certo? 20 dividido por meio, porque eu tenho que trabalhar com hora, dá 40. Então, minha velocidade média foi de 40 quilômetros por hora. Maria Clara, eu acredito que sim. De qualquer forma, eu vou postar as 2 aulas lá na WebGIS. Você assiste de novo. Ela está falando que perdeu uma aula. Enfim, vamos no meu raciocínio. Minha velocidade foi de 40 km por hora. Agora é um outro exemplo, tá? Nada a ver com o primeiro. Eu comecei minha viagem, olhei do meu lado, tinha uma plaquinha escrito 20 km ou quilômetro 20, tanto faz. Marquei no meu relógio, deu 1 hora. Eu cheguei no quilômetro 80. Eu saí do 20 e cheguei no quilômetro 80 em 1 hora. Qual que foi minha velocidade média? Saí do quilômetro 20, cheguei no quilômetro 80 e gastei 1 hora. Qual que foi minha velocidade média? Ajuda aí, gente. Do quilômetro 20 até no quilômetro 80, qual foi a distância que eu andei? Do quilômetro 20 até no quilômetro 80, eu andei 60. É só fazer 80 menos 20, 60 quilômetros. Eu gastei 1 hora. 60 dividido por 1, 60. A minha velocidade média foi de 60 quilômetros por hora. Então, o tipo de exercício vai piorando assim. Às vezes ele te dá aonde você começou, aonde você terminou. Às vezes ele faz você dar a volta e pergunta velocidade média ou velocidade vetorial, e é assim. Então, como eu disse, eu tinha marcado aqui para a gente fazer aceleração. Vou colocar essa aceleração para outra aula, não vou começar hoje. Estou achando que vocês estão perdidos demais para começar a aceleração. Deixa eu ver o que eu tinha marcado de exercício. Eu vou ter que marcar isso tudo aqui para depois. Não preocupe com a atividade de casa, eu vou mandar no grupo, tá? E alguém tinha me perguntado na primeira aula se é para mandar foto. Eu perguntei a Karine, ela não viu minha mensagem. Eu estou querendo saber se a atividade esse bimestre vale nota. Se valer nota, eu quero que manda foto. Se não valer nota, não tem necessidade, porque meu celular está lotado de foto. Eu sou professora do estado também, tem 1001 pet, meu celular está lento, leira. Aí, na hora que ela me responder, eu respondo para vocês.
Mas, de qualquer forma, a atividade de casa é para ser feita, tá? É um jeito de você saber se você está entendendo a matéria ou não. Todos os exercícios que eu marcar, eu vou corrigir. Nunca vai ficar exercício sem correção. Então, para você saber se você entendeu, você tem que pegar para fazer. Eu vou marcar a página. Eu estou pensando se eu marco página, se eu digito um exercício para vocês fazer cálculo de velocidade, para ver se vocês entenderam mesmo, que eu achei que ia ser mais fácil. Não foi tão fácil quanto eu achei que fosse. Então, até agora, alguma pergunta de velocidade? Ou sobre deslocamento, ou sobre trajetória? Eu vou marcar exercício. Se eu não mandar agora, mais à tarde eu mando. Eu também acho que é melhor fazer exercício. Estou achando que vocês estão cru ainda. Eu marco e mando no grupo. E vou postar a aula de hoje, as 2 aulas. Certo? Alguma pergunta? Se vocês não tiverem pergunta, eu vou encerrar a aula. Posso encerrar alguma pergunta sobre velocidade, deslocamento, trajetória, distância? Por mim, pode encerrar. Pode para todo mundo? Vou encerrar. Então tá. Então até segunda que vem, vou marcar o dever, vou colocar no grupo e vou colocar no WebGIS. Fiquem com Deus então. Até segunda que vem. Até. Tchau.